Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou muito feliz de estar anunciando que a gente está no nosso primeiro episódio do Simplesmente Podcast, um projeto que eu tenho matutado na minha cabeça aqui tem um tempo e chegou a hora, tá? Então a ideia do nosso podcast, eu não vou falar que é meu podcast, é o nosso podcast, a ideia é que a gente construa junto esse podcast, tá? A ideia aqui é simplificar a performance, né? Eu sou um cara que fala muito de performance, fala muito sobre mentalidade, comportamento, e a ideia é simplificar. Então, trazer pessoas aqui que de alguma forma estão vivendo uma vida de performance, seja profissional, pessoal ou em ambas as duas áreas, mas que de alguma forma conseguem simplificar esse assunto, né? Que de alguma forma conseguem viver isso de uma forma um pouco mais simples. Porque a ideia é justamente essa: é passar para vocês essas coisas e que mais do que vocês ouçam, que vocês entendam e que vocês consigam aplicar na vida de vocês. E para começar o nosso primeiro episódio, eu estou muito feliz de anunciar que eu tenho uma conterrânea aqui, a Flávia. A Flávia também é de Bauru, da minha cidade. Mas mais do que isso, o meu pilar principal, o pilar, digamos, número 1 da minha vida é a saúde. Né? E toda vez que eu falo de saúde, eu estou falando de saúde física e saúde mental. E a Flávia, ela é posso chamar de expert no assunto, né? Pode, Não fica à só, vontade. não só de saúde física, mas eu gosto muito porque ela também fala de saúde mental e de muitas outras coisas que vocês vão ouvir a partir do nosso papo aqui. Então, já agradecendo, Flávia, muito obrigado pela presença, muito obrigado por aceitar o convite de participar do nosso primeiro episódio. Isso mostra que me chamou muita atenção, uma humildade sua, né? Uma mulher aí que já tem um certo sucesso no que faz, né? Já treinou, já, enfim, inspira um monte de pessoas aí. A sua humildade em aceitar participar desse primeiro episódio mostra de alguma forma que você já é uma mulher diferenciada. Então, muito obrigado. E quero que você comece. É engraçado, porque hoje eu fui ver os seus stories e você postou um trechinho lá do Murilo que ele fala, né, que da gente se apresentar falando aquilo que a gente é, sem dizer aquilo que a gente faz. Né? Então aqui eu não trouxe nenhum currículo, nada, né, nenhum título seu. A ideia é que você se apresente falando o que você, digamos assim, se considera ser, sem dizer o que você faz. Bom, vamos lá. Obrigada pelo convite, eu que agradeço. Tô ansiosa aqui, a responsa, né? Na estreia, mas vamos lá. É, Quem é a Flávia? Eu costumo fazer essa pergunta para os meus pacientes também. Eu sei que é bem desafiador. Você me fez agora, eu não tenho isso na ponta da língua. Mas Flávia é uma bauruense de 34 anos que adora a vida simples, mas que em algum momento veio para São Paulo para crescer, porque ela é bem ambiciosa, ela gosta de ver a coisa acontecer, gosta de estar com pessoas competentes do lado. E neste momento ela está num desafio de continuar esse desenvolvimento pessoal e profissional, gerando uma vida que muda bastante as nossas previsões, né? São muitas incertezas, enfim, estou neste momento. Muito legal, muito legal. Eu não sei se vocês conseguem ver daí, mas a Flávia, ela tá grávida, como ela falou, tá gerando uma vida. E eu já quero começar por esse assunto, né? Então, de trás para frente. A pergunta é: tem alguma coisa ou algumas coisas que você acredita que a hora que você descobriu, né, que você estava com uma vida dentro de você, que você acredita que mudou principalmente na sua mentalidade, e automaticamente isso está refletindo na forma como você encara, como você se comporta, enfim, no seu dia a dia e na sua vida? Sim, eu acho que o que mais mudou é o senso de responsabilidade, né? Eu já me considero uma pessoa responsável, mas ele é urgente, a partir do momento que você descobre que tem um ser que depende de você. Então, desde a parte de cuidar ainda mais da saúde, da alimentação, de não deixar nada faltar de nutrientes, mas também de ter um pouco de previsão do futuro, dos próximos meses. Então, como que eu vou planejar a minha jornada no consultório? Porque eu tô numa mudança também de escopo de negócio. E ela surgiu justo neste momento. Então, a urgência veio da programação, de organização financeira, de eu estar com um time que eu realmente confio.
né, em mãos, para que eu possa deixar a coisa desenrolar, mesmo que eu não esteja presente 100% do tempo, né? E neste bolo todo, que eu acredito que é um pilar central para qualquer pessoa se desenvolver, está a organização mesmo, e organização de tempo, eu tentar ser o mais produtiva possível dentro de um limite saudável, né, dentro das demandas do meu dia também. É muito legal o que você falou agora no final, né? Estar produtiva dentro de um limite saudável e, obviamente, que hoje você tem, né, mais limitações do que, obviamente, quando você não estava gerando essa vida. E acredito que quanto mais próximo da criança nascer, isso vai aumentando, as dificuldades vão aumentando. Como que você tem lidado com essas limitações e já expandindo agora para as pessoas que têm certas limitações, como você tem lidado com isso e que você sugere que as pessoas lidem com essas limitações que elas têm dentro daqueles objetivos que elas estão querendo atingir, enfim? Uhum. Eu acho que um primeiro passo é enxergar de fato quais são as nossas limitações, seja limitação física, emocional daquele momento, limitação financeira, porque às vezes quando a gente tá naquela panela de pressão da vida, a gente não enxerga. Então, a gente se cobra demais, a gente quebra limites, a gente quer ver um resultado, mas no final das contas a gente nunca está satisfeito, né? Então, acho que o primeiro passo é entender qual o limite de cada um. A partir do momento que você entende o limite, eu acho que inicia-se o processo de entender como construir essa rotina ideal para cada um, que é completamente diferente, né? Por mais que 2 pessoas morem no mesmo lugar, tenham o mesmo trabalho, sempre tem fatores diferentes ali para a gente montar a rotina. Então eu iniciaria primeiro com a consciência de quantas horas eu tenho no dia, o que eu vou fazer nas primeiras horas da manhã, na última hora antes de dormir, e como que eu vou organizar minha agenda de modo a atender minhas demandas de trabalho, minhas demandas pessoais de autocuidado, que aí entra terapia, entra treino, entra cuidado com a alimentação, e também o espaço de lazer. Eu sei que parece simples, mas não é, né? A gente divide a agenda nesses 3 grandes pilares, que para mim são essenciais, mas à medida que a gente faz primeiro um escopo de agenda simples, sem assim aquelas ideias mirabolantes, sem dar um passo maior que a perna, a gente começa a entender aonde a gente vai se encaixar, o que que demanda mais tempo, mais esforço, porque é uma coisa a gente montar uma agenda que a gente acha que é ideal, a outra é na prática. E só quando a gente coloca realmente as nossas metas, o que a gente traçou em movimento, que a gente vai ver se aquilo vai encaixar ou não. Então, por exemplo, as minhas demandas que exigem criatividade, que exige criar conteúdo, né? Que você também cria bastante, sabe que isso demanda pra caramba de tempo. As demandas cognitivas, elas são muito superiores para mim, em termos de gasto de energia, de esforço, porque é muito desconfortável para mim aparecer nas redes sociais, por exemplo. Então, eu sei que isso demanda um tempo maior. O que que é inegociável? Cuidar da saúde. Legal. Então, sempre o que tem ali, momento de atividade física, eu falo para os meus pacientes também, bloca na agenda como se fosse uma reunião com o diretor, o bam, 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 que ela não pode ser trocada, é o seu momento de autocuidado. Porque se a gente começa a abrir brechas, na hora que vê, esse seu momento já foi embora, né? E a parte do lazer, que é tão importante quanto para despressurizar tudo isso. Porque às vezes, para a gente conseguir manter a saúde em ordem, o trabalho girando bem, tendo todo o retorno que você gostaria que tivesse, a gente precisa do momento de despressurizar, como uma panela de pressão mesmo, aquele momento que a gente deixa sair um pouco a fumaça para relaxar. E aí entram os lazeres construtivos, que, no meu ponto de vista, são completamente diferentes dos destrutivos, que a gente, muitas vezes, no estresse do momento, acaba tendendo a ir para os lazeres que vão nos fazer mal, no final das contas. Então, às vezes, é uma noitada. Claro, não tem problema fazer isso de vez em quando, né? Sem extremismos. Mas a gente tende a ir para abuso de álcool, abuso de alimentos hiperpalatáveis, a relacionamentos ruins. A gente acaba se deixando levar por diversas situações que vão acabar bagunçando esse escopo todo.
Acho que eu prolonguei bastante, assim, da sua pergunta, né? Mas é como eu visualizo a minha agenda. Eu gosto de ter agenda e acho que todo mundo deveria ter. Talvez esse seja o passo inicial. Uma agenda visual e que você comece a anotar tudo que você precisa fazer e qual a ordem de prioridade. Porque né, acho que não existe coisa mais ansiogênica para um ser humano do que você acordar sem saber o que você vai fazer, o que que é prioridade, e começa atrasar os prazos e aí o estresse explode. Concordo com você. Duas coisas que você falou aí que eu procuro passar para as pessoas justamente isso, né? Planejamento e organização, porque senão as coisas ficam muito mais difíceis de acontecer. Você falou uma coisa muito legal que até serve para mim, né? Eu sou um cara que eu tenho muita dificuldade de ter esses momentos de lazeres, e você falou uma coisa, lazer produtivo, né? Eu gostei muito disso. Poxa, não significa que eu tô aqui no meu momento de lazer que é uma coisa improdutiva, que é uma coisa ruim, né? É só a gente entender a diferenciação entre aqueles que de fato são ruins, que não faz tanto sentido, pelo menos naquele momento, né? Talvez minimizar um pouco esses lazeres, mas tem aqueles que de fato vão potencializar os outros períodos em que a gente quer de fato ser produtivo. E aí, voltando numa palavra que você falou, que eu, como um atleta, eu tô buscando sempre, né? É, chegar muito próximo do meu limite sem passar desse limite. E tem alguns sinais ou algum sinal, né? Você que lida com várias pessoas, obviamente cada uma é cada uma, mas tem alguns sinais que quando você está atendendo alguém ou você mesmo sente que mostram que você fala assim, poxa, eu acho que aqui tô chegando no meu limite ou essa pessoa tá chegando no limite dela. Tem alguns sinais que você consegue passar para as pessoas que talvez estejam passando por isso, falar, opa, pera lá, eu talvez esteja chegando no meu limite ou talvez já tenha passado desse limite. Legal sua pergunta. O que eu mais vejo, que já aconteceu comigo e que vejo acontecer com muita frequência no consultório, é o limite que a pessoa passa do estresse e começa a vir uma anedonia, que é aquela sensação de desprazer. Ela deixa de sentir prazer nas coisas simples que antes ela gostava de fazer. Se ela gostava de encontrar as amigas para tomar um vinho, comer uma pizza, nem isso ela gosta mais. Ela gostava de ler um livro, ela não tem mais vontade de parar para ler, não se interessa mais. Esse momento, ele é um sinal de alerta gigantesco. Já passou do amarelo, eu diria que já é vermelho. É hora de buscar ajuda, recalcular a rota, porque se continuar por esse caminho, é claro que vai mergulhar numa depressão, muito provavelmente, né? Até o estresse crônico, né? Diferente do estresse agudo, que é interessante, né? Para a gente crescer, evoluir, aprender em alguns momentos da vida, o estresse crônico, ele na maioria das vezes deságua numa depressão. Então tem que tomar muito cuidado, né? É um dos principais fatores. Legal. E tem alguma coisa que você acredita para a pessoa que está nesse estado, né, de aquelas coisas que eu gostava de fazer antes, eu nem me interesso mais por essas coisas. Tem, digamos assim, alguma coisa que você fala assim, poxa, procura primeiro isso aqui. Você falou da ajuda, né? Poxa, o interessante primeiro é buscar ajuda ou então não. Tem alguma coisinha que você pode tentar ir antes, dependendo do estado que você tá? E aí, já emendando uma segunda pergunta, eu sempre fico na dúvida, né? Agora já entrando um pouquinho mais na sua especialidade, que é o que você indica mais para a pessoa? É mais exercício físico antes ou mais arrumar a alimentação? Qual que você acredita ali que, não, eu só posso escolher um, eu só vou ter que conseguir encaixar uma dessas duas coisas. Qual das duas você indica para a pessoa? Boa. Bom, a primeira pergunta é sobre buscar ajuda, né? Se a pessoa tem possibilidade de buscar ajuda com um terapeuta, psicólogo, acho sempre uma ótima opção. Claro, antes escolher com cautela, com uma boa indicação, olhar né, o histórico do profissional, que a gente tem que tomar cuidado, claro, vai mexer com a sua mente, então tem que ser um bom investimento. Mas fora do profissional de saúde, aí seja psiquiatra, nutricionista que vai ajudar a mudar comportamento, eu acredito que existem comportamentos que se ela percebeu esse sinal de alerta, ela já pode e deve incluir na rotina, que é cuidar do sono em primeiríssimo lugar, né? Ter um mínimo da famosa rotina de higiene do sono antes de dormir, que isso já vai ser de grande ajuda para o controle emocional, para regular melhor o estresse e para ela conseguir enxergar a situação que ela realmente está. A prática de atividade física também, maravilhoso.
né? Mas é difícil quando a pessoa está neste nível, ela simplesmente dá o estralo e falar, bom, eu vou começar a praticar atividade física amanhã e conseguir manter. Então, acho que é mais difícil. E um exercício que eu gosto muito de passar para as minhas pacientes é o exercício de escrever, que eu acho que a gente tem se distanciado muito né, do momento consigo mesmo, de colocar as ideias literalmente no papel. Eu acho que é uma prática que muitas vezes clareia, né, o que está acontecendo, o que, que ela pode ajustar. Então, acho bem legal. Eu gosto de chamar de mapa de sentimentos, né? Sabe aquele momento que você não tá legal, você tá estressada, tá com raiva, tá triste? Começa a escrever, sem ideia, sem nada, assim. Simplesmente vai, no começo você nem vai saber o que você tá escrevendo direito, e de repente você vê que o texto começa a criar uma maturidade, e você, às vezes, se chegou ali estressada, você já aliviou, entendeu por que que você tá daquela maneira. Eu acho um exercício fantástico, tá? E aí a segunda pergunta, né, sobre o que que eu indico primeiro, alimentação ou prática de atividade física? Se a pessoa só tiver como colocar uma das duas, eu sempre fico nessa. As pessoas me perguntam. Eu tenho a tendência, eu já vou adiantar, eu tenho a tendência a falar que é o exercício físico. Por quê? Uhum, E muito curioso você ter falado do sono, né? Eu falo que, poxa, uma pessoa hoje que trabalha com a área de saúde, né, e tudo mais, que ela não tem essa consciência da importância do sono, de alguma forma ela já começa errado. Inclusive, nos meus uhum. treinamentos eu falo, a principal ferramenta de performance humana que existe é o sono. Porque se ele tá ruim, provavelmente todo o resto vai ficar ruim. Então, muito legal você ter falado isso. Mas, voltando, eu tenho a tendência a falar que é o exercício físico, mas eu quero ouvir de você aí. Ah, boa. Concordo com a sua questão do sono, tá? Dormir mal e viver com o freio de mão puxado. Todas as áreas da vida enroscam, tudo. Mas depende do contexto, né? Sobre alimentação ou treino. Depende do que a pessoa vai conseguir encaixar primeiro na rotina dela, depende de qual a maior dificuldade, se é alimentação, se é treino. Eu, eu sei que eu tô em cima do muro, mas é porque realmente depende do contexto do paciente, né? Então, mais do que apenas a alimentação e o treino, acho interessante olhar para o contexto de vida dela inteiro, porque às vezes a gente está lutando para tentar mudar a alimentação ou fazer a pessoa ter constância na atividade física há meses, né? Com muda de estratégia, muda a meta, acolhimento, faz um monte de coisa e não vai. E de repente você percebe, olhando o contexto, conversando com a pessoa, né? Tem que existir esse canal de abertura, que de repente o grande pulo do gato para ela ali seria diminuir o tempo de tela, que ela fica 3 horas rolando feed, e 3 horas às vezes ainda é pouco, né? Porque tem gente que são muitas e muitas horas, que não tem realmente noção do tempo que perde nas redes sociais. Então, às vezes, de 3 horas ela diminuir para 1 hora e meia já vai fazer uma grande diferença, e às vezes esse vai ser o, o gatilho ali que ela precisava soltar para conseguir praticar uma atividade física, para ter tempo de fazer uma refeição mais saudável que seja no dia. Então, é, o contexto sempre tem que estar presente. Mas olha, eu não, mesmo sendo nutricionista, poderia muito puxar a sardinha para o meu lado, mas prática de atividade física também vai desenrolar vários outros comportamentos positivos na vida da pessoa. Então, tenderia a, se tiver que escolher um, praticar atividade física, até porque atividade física, se ela conseguir fazer 1 hora no dia, é 1 hora no dia, ponto. A alimentação é um desafio que tá presente da hora que ela acorda, da hora que ela vai dormir. Uhum. Então, talvez começar pela atividade física, ela vai começar a se sentir melhor, a autoestima vai melhorar, o sono, ela vai ver que tá dormindo melhor, acordando com mais disposição, intestino regulou, libido melhorou. De repente, tudo começa Uma a coisa vai melhorar, puxando a puxa a outra. outra. E a gente sabe também já, né, consolidado há muito tempo, que a prática de atividade física faz com que a gente tome decisões muito mais conscientes. Então, ela vai ter mais facilidade de escolher melhor o que ela vai comer também. De negar, às vezes, aquele primeiro impulso de comer o alimento que é mais fácil, mais hiperpalatável. Então, acho que eu tô com você nessa. Muito legal, muito legal. E agora, né, a gente sempre tem uma tendência quando a gente busca evolução, quando a gente busca, eu quero atingir certo objetivo, a tendência é sempre que a gente sai olhando para as coisas que a gente vai incluir, né? O que que eu posso fazer, o que que eu não estou fazendo que eu tenho que colocar na minha vida. E eu gosto de às vezes olhar um pouco diferente, que é, pera lá, quais coisas, né? Você falou ali da tela, né, do celular, diminuir. Quais as coisas você acredita que
para uma pessoa que, sei lá, tá com a vida bagunçada e tal, e fala assim, não, mas eu quero evoluir, eu quero melhorar minha qualidade de vida, eu quero melhorar minha saúde. Quais são as coisas que você acredita que faz sentido ela olhar se ela estiver fazendo para começar a tirar da vida dela, ou pelo menos diminuir? Tá. Pensando em exclusão, tempo de tela. É o assim, eu vejo o quanto que isso tem angustiado tanta gente. E mesmo a gente tendo consciência, mesmo a gente sabendo dos malefícios para concentração, memória, sono, humor, ainda assim a gente tem muita dificuldade de mudar esse comportamento, né? E a partir do momento que a gente consegue mudar ou reduzir, é algo que transforma realmente, porque é 1 hora e meia, 1 hora que você tem de tempo a mais no seu dia, você consegue fazer tantas outras coisas. Às vezes é um momento que você vai tomar um banho mais relaxante antes de dormir, que você vai voltar a ler um livro ou ler um livro. É um momento que você vai conseguir lavar uma salada, preparar para o dia seguinte, ou que você vai ter mais momentos de intimidade com o marido, com a esposa, com seu filho, e que às vezes vai se perdendo. Eu acho que para excluir é um grande ponto, né? Excluir não, né? Diminuir, porque faz parte da vida Faz de todo parte. mundo, pro social também é super legal, pro trabalho, né? Acho que é difícil viver sem hoje. Mas aí em outro ponto, parte de frituras, alimentos, né, industrializados do mal, digamos assim, porque hoje a gente tem vários industrializados que nos ajudam no dia a dia, na praticidade, para a gente atingir recomendações, e o açúcares também, né? Entraria nesse bolo. Flávia, antes de você entrar na, Uhum. na nutrição, só pegando esse gancho que você falou dessa redução de tela, você acha que vale a pena reduzir redução de tela, mesmo que essa pessoa consuma coisas, digamos assim, positivas, ou não? É só no caso da pessoa estar consumindo coisas negativas. Por que que eu te faço essa pergunta? Porque Uhum. isso tem acontecido recentemente comigo, né? Eu sou um cara que não tenho o costume de consumir coisas, digamos assim, negativas. Estou sempre consumindo, procurando consumir coisas positivas. Mas eu comecei a perceber que até as coisas positivas, né, um conteúdo, quando isso fica exagerado, ele começa também a ser uma coisa negativa. Queria entender um pouquinho mais como você pensa essa questão. Uhum. Interessante, gostei. Eu vejo, claro, né? Primeiro, escolher o que você está consumindo, é o primeiro ponto, né? E quanto mais a informação ela é rápida, né? E menos profunda, pior para o nosso cérebro. Porque quando a gente pensa em produtividade, que é o que você gosta, e performance, e a gente realmente desenvolver nossa rede de neurônios, fortalecer a cognição, a gente precisa aprofundar, né? Então, imagine que redes sociais, quando a gente não escolhe bem os assuntos e fica só naquela. É como se estivesse na beira de uma piscina só experimentando a água, né? Coloca um pezinho, experimenta, mas nenhum assunto você chega a mergulhar, se interessar de verdade, buscar, né? Ir atrás. E isso é muito ruim, porque o nosso cérebro vai ficando preguiçoso, né? Então, eu costumo dizer que é uma preguiça cognitiva. A gente só lê manchete, no máximo uma frase que tá ali embaixo e nunca se aprofunda. Agora, quando você escolhe conteúdos mais densos para se aprofundar, de coisas que você tem interesse ou não, que isso é um lado legal de estímulo cognitivo também, é bacana, claro, né? Você vai sim estar gerando novas conexões neurais, e isso é ótimo para o que a gente chama nas neurociências de reserva cognitiva. É uma proteção para o seu cérebro contra doenças neurodegenerativas, por exemplo. É muito bom. Só que eu acredito também que passar do ponto muitas horas por dia tira a oportunidade também de você desenvolver outras habilidades, porque normalmente a gente vai estar, ok, escutando alguém falar, desenvolver, mas você não está lendo, às vezes o seu raciocínio não é o mesmo como se você tivesse parado para escrever alguma coisa, anotar com suas palavras, então eu acho que deve ter um equilíbrio entre você escutar, absorver o conteúdo e você desenvolver este conteúdo, você colocar nas suas palavras. Então, Show. Ô Flávia, e como que você vê, talvez até um conselho que você tem aí, lidando com as suas pacientes, essa questão da tela mais para as crianças hoje em dia, né? Porque não tem como a gente alienar eles, né? Tirar totalmente, porque faz parte do mundo, mas ao mesmo tempo a gente sabe dos malefícios da criança se envolver o tempo todo com isso. Hoje a gente vê o tanto que as crianças estão fissuradas, né, nisso. Então tem algum conselho, alguma coisa que você indica, assim, para os pais, para que eles, enfim, de alguma forma, né? Que as crianças, os filhos tenham uma relação mais saudável
com tela, enfim. Olha, eu ainda não experienciei, né, não vivi isso, mas para mim é muito claro a posição de autoridade que os pais devem ter, né. Isso não quer dizer ser bruto, nada disso, né, mas, os pais decidem em que momento que a tela vai entrar na vida da criança. Claro que, né, tem, né, em momentos que a tela pode ajudar no dia a dia corrido, né, quando eu questiono isso, muita gente me fala: "Ai, porque você não teve filho ainda, tem hora que não tem jeito, porque senão você não consegue nem tomar um banho". Então, assim, realmente não vivi isso, tô livre de julgamentos aqui, mas para mim, o que eu pretendo fazer com a minha filha é evitar ao máximo, principalmente na infância. A gente sabe que como o cérebro da criança é uma esponjinha, ela absorve muita coisa muito rápido, e isso não é bom para o desenvolvimento cerebral cognitivo da criança, né. Então, se for usar a tela, escolher o que que a criança vai consumir. Existem vários desenhos, filmes para crianças que não têm hiperestímulos, né, que são mais tranquilos, tanto na música, no som, na cor da imagem. Então, acho que vale a gente costurar, assim, da melhor forma, eu vejo assim, né. E para quem tá um pouquinho mais crescido, né, passou ali do momento da infância, que são os pais que realmente decidem ali o caminho da criança, que impõem, eu acho que vale sempre conversar, né. Então essa é uma dificuldade que eu vejo constantemente e, mais uma vez, não estou julgando, porque eu já estive muito neste lugar de ter muita dificuldade de conversar com as pessoas, de, né, ter conversas difíceis, mas o que eu vejo até no consultório é que muitas pessoas acabam terceirizando um pouco a responsabilidade do seu próprio autocuidado para outras pessoas. Claro, o ambiente familiar onde a pessoa mora influencia muito, 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 né, ela conseguir fazer o que precisa ser feito e influencia no sucesso do tratamento, mas a gente não pode depender de estar com um ambiente 100% favorável às nossas mudanças. E boa parte das queixas que eu escuto é: "Ah, minha esposa não me apoia, meu marido não me apoia, tem criança em casa, então tem que ter bolacha". Mas quando eu questiono se já houve realmente uma conversa madura entre essas 2 pessoas, normalmente a resposta é não, porque realmente existe uma dificuldade de chegar até lá, a pessoa às vezes é explosiva, não quer ouvir, não dá atenção, ou porque simplesmente não chegou para conversar. Então sempre, tento, né, estimular esse exercício de realmente sentar, né, não ficar lá largado no sofá e conversa de qualquer jeito, mas realmente: "Olha, fulano, eu preciso conversar com você, trocar uma ideia". Então, eu me propus a cuidar da saúde, eu preciso começar a praticar atividade física, melhorar a alimentação aqui de casa que tá muito ruim, eu tenho sentido todos esses sintomas, né, tô com um humor que não tá legal, minha libido tá péssima, minha pele, meu intestino, eu tô sem disposição nenhuma, gostaria de mudar, tô procurando ajuda. O que que você acha disso? Você topa vir comigo? Como que você acha que você pode ajudar? Ou então não atrapalhar no processo. Normalmente essas conversas são muito positivas, mas o problema é que elas não têm existido. Concordo. Você falou, né, da comunicação, né, que as pessoas hoje em dia elas têm muita dificuldade e muitas vezes nem se comunicam, né? E eu gosto de falar também que as pessoas hoje em dia elas não param nem para pensar, né? A gente está o tempo todo pensando, mas a gente não para de fato para pensar, né, nas coisas que estão acontecendo, para onde a gente está levando nossa vida, enfim, como que tá. E isso eu tô falando para puxar uma pergunta. Você falou sobre autocuidado, né? Imagino que as pessoas te procuram de alguma forma, elas estão interessadas nesse autocuidado, né? Em si, talvez se autoconhecer, se autodesenvolver, enfim. Tem alguma coisa que você percebe de todas as pessoas que você já atendeu que é diferente daquelas que vão, sei lá, só até o estágio um de eu quero, eu procuro um profissional e tal, 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 mas logo já desistem, digamos assim, daquelas que não, de fato elas procuram, elas fazem aquilo que tem que ser feito e elas chegam, né, até o resultado que elas estão buscando e mais do que isso, elas conseguem manter esse resultado. Tem alguma diferença que você vê entre essas duas pessoas? Hum. Olha, sinceramente eu não vejo, assim, dividido, assim, em bloquinhos. Acho que depende muito do momento de vida que a pessoa está. Às vezes essa pessoa que realmente agora vai mudar, que foi buscar ajuda, é porque ela teve uma péssima notícia,
Às vezes infelizmente, né, um fator que ali de preocupação, ela viu um exame, alguém da família dela faleceu por um infarto, e aí vem o estalo na dor de que ela precisa mudar, e às vezes ela vai seguir esse caminho. Mas mesmo assim, muitas vezes, nessa condição de dor, de preocupação, ainda existe muita dificuldade em mudar, né? E, e a maioria das pessoas eu sei que tá nesse bolo aqui de saber, ter consciência de que precisa mudar. Elas não estão satisfeitas, elas não estão felizes com o corpo que tem, com a vida que leva, mas é uma grande dificuldade mesmo. É a bucha da área da saúde, é mudar comportamento, porque orientação por si só, a gente tem muita, né? Eu tenho certeza que todo mundo tá ouvindo, sabe que precisa comer mais verdura, mais legumes, evitar fritura, evitar açúcares, praticar atividade física, beber água, ter um sono de qualidade, ter bons relacionamentos, mas e aí na prática, né? Então, parte, claro, da pessoa, né, ter a maturidade de buscar ajuda, escolher um bom profissional, entender que ela precisa disso, mas eu vejo assim, uma linha de mão dupla muito clara entre a pessoa e o profissional de saúde também, se, né, ele escolheu alguém para acompanhar. Porque às vezes o profissional de saúde também terceiriza as coisas pro paciente, né? Ah, ele não fez porque é preguiçoso, porque é folgado, ou duvida de que a pessoa está fazendo o que ela realmente está falando. Então, profissional de saúde e paciente tem que ter uma ligação muito boa. Então, acho que começa com a parte de acolhimento, de afeto, depois passa para a parte racional da coisa, que é explicar o que está acontecendo com a pessoa naquele momento, se ela está sentindo dessa forma, por quê, o que está acontecendo internamente, né? E aí passa por um processo de traçar metas, objetivos claros, né? Porque se não tiver clareza, não existe autorresponsabilidade da pessoa, porque ela meio que, não entendeu, não vai fazer. E depois o processo de avaliação, né? Então, constantemente avaliar. Tá dando certo? Estamos indo por um caminho que faz sentido para você? Deu certo esse planejamento que eu passei? Odiei esse café da manhã, Flávio, eu vou mudar. Então, sempre lapidar. Então, é uma jornada extensa, é complexo, não é simples, né? Mudar comportamento. É, Agora, talvez você esteja também pensando na responsabilidade dessa pessoa sozinha, né? Se ela não Uhum. tiver com um acompanhamento profissional, o que que será que tem de tempero nessa pessoa que faz realmente ela conseguir mudar hábito? É, E eu eu acho consigo muitas vezes reparar assim as pessoas que estão inseridas em um ambiente, ou pelo menos que conseguem se colocar em um ambiente, digamos assim, impulsionador, muitas vezes elas Uhum. conseguem ter mais longevidade e às vezes de fato chegar naquele objetivo e se manter, e as pessoas que estão num ambiente um pouco mais destrutivo para aquele objetivo dela, elas têm muito mais dificuldade. Como que você vê essa questão? Eu Uhum. tenho a tendência a olhar muito pro ambiente, porque foi isso que aconteceu, né? Quando eu saí ali do ambiente de balada, de noitada, né, me coloquei no ambiente do esporte, né? Hoje no triatlo eu vi que ficou mais fácil, né? Não sei se é essa palavra, mas para mim ficou mais fácil eu começar a mudar os meus comportamentos. Como que você vê essa questão? Eu tenho a tendência a achar que é o ambiente. Uhum. Influencia demais, sim. O que a gente falou anteriormente, de não responsabilizar o outro pela nossa própria mudança, mas claramente a gente já sabe o quanto que o ambiente, as pessoas ao redor influenciam no nosso comportamento. Então, se você tem a possibilidade de, né, estar em ambientes de pessoas que você admira, profissionalmente, né? Às vezes, eu não atingi o patamar ainda que eu gostaria financeiro, mas tô andando com pessoas que são ambiciosas, né? Positivamente, que estão sempre atrás de mais. Vou aprender com elas. Que preciso fazer atividade física, vou me inserir num grupo de corrida, de caminhada, de crossfit, de qualquer que seja o grupo, né, que vai com certeza ajudar, motivar, a acolher essa pessoa também. Então, concordo completamente. E se você não conseguir estar num ambiente mais macro, assim, com outras pessoas, acho que mesmo dentro da nossa própria casa, a gente pode criar um microambiente, digamos assim. Então, eu não vou conseguir mudar o que a minha mãe vai cozinhar, né? Sei lá, não vou conseguir mudar, não sei, várias coisas que às vezes a gente não tem
é uma autonomia direta ali para conseguir mudar dentro do ambiente familiar, mas pelo menos algumas coisas eu consigo fazer. Eu consigo acordar 10 minutos mais cedo e preparar um ovo mexido e comer uma fruta, que não dependa de ninguém da minha família. Eu consigo dentro, pelo menos do meu quarto, manter esse ambiente muito organizado, que isso também é uma coisa positiva para o nosso cérebro, para a gente conseguir mudar comportamento. Dentro do meu ambiente de trabalho, eu vou ter tudo organizado antes de começar, eu vou ter uma agenda bem feita. Então, é possível, dentro mesmo de um ambiente mais estressante, a gente conseguir criar a nossa redoma ali de, de cuidado, né? Sem ter que fazer coisas mirabolantes. Mas concordo, sempre que puder estar num ambiente com pessoas que te impulsione, que você admira, esteja, porque vai ajudar bastante na Com, c- caminhada. com certeza. Pessoal, não Hum. sei se vocês já perceberam, mas a Flávia ela é nutricionista de formação, podemos falar assim. Sim. Mas o que me chama muito a atenção na Flávia, né? Seguindo ela nas redes sociais, minha esposa é fã dela, tá sempre, nossa, a Flávia fez isso, olha o post dela, lá e acompanhando ela, eu vejo que ela é muito mais do que uma nutricionista. Inclusive, esses dias eu vi um post seu que não tinha, assim, óbvio, tinha a ver com nutrição, mas não era falando de nutrição especificamente. Aí uma seguidora comentou: Ah, eu esperava ver mais de nutrição aqui, e aí você respondeu. Aqui a gente tem muito mais coisa. E aí você elencou várias coisas. Eu falei, poxa, é isso que eu acho que é muito legal nos profissionais hoje em dia. Aqueles profissionais que eles não são só de fato aquilo, né? Que eles são formados, enfim, que eles são pagos, talvez assim, para fazer. E eu quero saber da Flávia, sempre foi assim? Você já começou ali na nutrição com essa visão macro de não, eu preciso saber levar a pessoa por todo esse processo, que nem você falou aí, ou não, lá atrás, quando você começou, tinha aquela visão de não, nutrição, dieta, alimentação, como que foi essa jornada e se teve essa evolução, quais foram os gatilhos, né, que fez com que você falasse, não, pera lá, eu preciso entender do ser humano como um todo. Uhum. Legal. Eu não comecei assim, não. Na verdade, eu sou o meu próprio avatar Legal. transformado, então acho que isso, acho não, com certeza isso me deu muito repertório para conseguir ser agente de mudança das minhas pacientes, porque eu já vivi essa dificuldade de mudar hábito, eu já fui sedentária, eu já comi super mal, abusava de álcool, era a pessoa que saía na quinta, voltava no domingo para casa, que tinha amnésia porque bebia demais e que se arrependia de tudo, mas na semana seguinte fazia tudo de novo. Então, eu realmente já vivi esse combo de ter maus relacionamentos, de ter baixa autoestima, de viver um período depressivo. Então, assim, eu realmente entendo quando uma pessoa chega e está com problemas, que às vezes ela chega no consultório buscando um emagrecimento, ou às vezes ela está se sentindo cansada, ou às vezes é alguma patologia que a gente precisa ajustar, exame. Mas quando a gente olha o contexto, eu vejo a Flávia ali, de antigamente, sabe? Todas as áreas da vida, ou boa parte, elas estão bagunçadas. E eu não consigo mesmo acreditar e ver que se a gente não olhar e ajustar pelo menos um pouquinho de cada coisa, essa pessoa ela vai conseguir ter sucesso num planejamento alimentar, que seja, né? Então, até um reflexo da minha vida. Eu era uma pessoa extremamente desorganizada. Eu tive que aprender a me organizar para conseguir dar conta das coisas que eu tinha para fazer, para conseguir organizar minha rotina, que senão ela simplesmente não saía. Eu era aquela pessoa que chegava de viagem, a minha mala ficava um mês na minha frente e eu não arrumava. E ficava ali, acumulando armário, acumula roupa, roupa, roupa. Então, acho que quando a gente ainda não entendeu esse contexto, fica muito difícil de trabalhar com o ser humano, né? Porque a partir do momento que você escolheu a área da saúde, você tem que entender a outra pessoa, né? E eu gosto desse olhar holístico para a coisa. Gosto de explicar o porquê das coisas, o porquê das minhas orientações, porque eu acho bem frustrante, assim, você sair com uma orientação apenas, ai, para médico, né? Muitas vezes sai com um medicamento ou sai do consultório da nutricionista com um papel com o que comer, lista de substituição, e que é legal, que se a pessoa fizer aquilo vai dar certo, mas que falta muito para ela conseguir realmente mudar, né? E como a gente falou anteriormente, às vezes é uma questão de
alguma questão do relacionamento dela que tá colocando ela tão pra baixo. Às vezes você começa a conversar com a paciente da abertura, ela chora, porque aí você vê que tem vários problemas acontecendo na vida dela. Às vezes são problemas financeiros, problema com o marido, de traição, de relacionamento abusivo. É muito difícil, né, a pessoa eh, conseguir mudar quando tem um pratinho que tá totalmente desequilibrado, né? Então, pra mim, a vida é um eterno equilibrar de pratinhos. Então, tem o pratinho aqui do trabalho, dos relacionamentos, da saúde, finanças, e que se um caiu completamente, os outros começam a serem afetados também, inevitavelmente. Então, é claro, eu não sou psicóloga, né? Eu sou nutricionista, tenho minha especialização em neurociência e comportamento, que isso me ajuda muito, mas eu preciso acolher a pessoa, né? Em todo sentido, saber o que está acontecendo, não julgar, né? Não querer colocar a minha visão de mundo, os meus valores na vida do paciente. E, inclusive, né, muito do que a pessoa traz, às vezes, do que ela gosta de fazer, de lazer, os valores da própria vida dela. Então, meu maior valor é minha família, ou então a religião, é Deus. A gente pode trazer muitos desses elementos na construção dessa saúde que ela veio buscar. Tá? Então, para ela, ela gosta de ler. Poxa, eu vou recomendar um livro super bacana para ela. Adoro Hábitos Atômicos, por exemplo. Vou recomendar para ela ler, vai ajudar. Enfim, gosto desse olhar total, assim, e muito pelo que eu vivi. Eu tentei por muitos anos mudar estilo de vida e foi tão frustrante. É tão ruim você se propor a fazer algo, você saber que não tá bem e não conseguir mudar. E pra mim, que daí eu acho que, né, é diferente pra cada um, foi entender a diferença, né, no momento de vida que me fez realmente mudar. Eu sempre tive um certo fascínio, assim, de mente humana, de achar interessante as pessoas que são bem-sucedidas, e não falando aqui só de carreira, dinheiro, não. Sabe aquela pessoa que você, Como um todo. como um todo, você olha aquela pessoa que você admira? Sim. E pra mim, isso eu pensava: "Nossa, como que a nutrição pode chegar lá?" Porque quando eu me formei, eu tinha aquela sensação meio de nutrição ser um negocinho meio troca pão branco pelo pão integral, sabe. Uma visão muito fechada, muito simplista, nutrição não é só isso. Mas eu ficava chateada. E aí quando eu comecei a estudar, a entender que a nutrição ela vai muito além de um corpo legal, que todo mundo merece ter, é claro, mas que a partir da nutrição eu consigo ter mais autoconfiança, eu consigo pensar melhor, eu consigo me relacionar melhor, eu consigo conversar sem perder o fio da meada, eu consigo ficar mais feliz. Aquilo pra mim foi, nossa, que legal, quero experimentar, quero viver. E de fato, quando eu comecei a mudar, eu coloquei atenção nesses fatores e pra mim eles foram fascinantes, assim. Eu comecei a começar a me soltar um pouco mais, que eu era extremamente tímida, então comecei a conseguir me expor, né? Estar aqui hoje, por exemplo, não estaria. Morrendo de vergonha, fico ansiosa, mas estou aqui. Isso para mim foi muito legal, porque enquanto eu resumia a nutrição à estética, para mim não funcionava. Tem um monte de gente que funciona, porque é muito legal ver o seu corpo mudar também, definir. É uma resposta daquilo que você tá fazendo. Mas para mim não funcionava, assim, chegava no momento, não dava continuidade. E outra, quando a gente faz uma mudança de estilo de vida, muitas vezes a gente vai ter um caminhão de benefícios acontecendo antes da mudança estética de fato aparecer. Então, nesse período eu estava dormindo melhor e eu comecei a reduzir meu consumo de álcool. Meu intestino passou a funcionar bem, que eu tinha sérios problemas de intestino, de pele, de humor. Tudo isso aconteceu, mas meu corpo ainda não tinha mudado muito. Se eu tivesse focado apenas no corpo, se eu estava perdendo peso, se eu estava ficando mais gata, eu teria ignorado todos esses outros benefícios e muito provavelmente desanimado da minha transformação. Então, pelo menos para mim, foi essencial olhar nutrição, autocuidado, assim, para além, como um meio mesmo para alcançar as coisas que eu desejo. Poxa, é muito legal ouvir a sua história, né? E principalmente essa questão. Poxa, eu já fui, né, aquela antiga Flávia, eu já tive aqueles hábitos ruins e hoje eu tenho essa vida aqui. Olhando para trás e pensando na Flávia lá atrás, tem alguma coisa, e você falou, poxa, eu já tentei algumas vezes e aí eu me frustrava quando eu não conseguia. Teve alguma coisa que hoje você consegue, olhando para trás, ver que fala, poxa,
acho que quando eu entendi isso, ou quando eu mudei isso, ou quando minha mente começou, quando minha mentalidade mudou para esse tipo de pensamento, eu consegui fazer essa transformação. Você consegue ver alguma coisa que foi, óbvio, não uma virada de chave, mas você fala, poxa, quando eu comecei a encarar as coisas dessa forma, ou pensar dessa forma, eu vejo que eu consegui. Sim. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas tem uma palavra que resumiria que é responsabilidade. Eu não era uma pessoa responsável, eu terceirizava bem, assim, os problemas do mundo, sabe? Mas quando eu entendi que tudo que acontece na minha vida é responsabilidade minha, mudou tudo. Mudou tudo. E olha que doido. Esse pensamento veio depois de um retiro que eu fiz. Assim, ninguém precisa ir para um retiro para isso, mas para mim isso aconteceu lá. Que eu tive que ficar 4 dias em silêncio, era um retiro de silêncio e meditação, e foi, assim, a mensagem que pra mim eu trouxe pra vida, assim. E que é isso, eu sou responsável se eu tô triste, se eu tô bem na carreira, se eu não tô. É claro que, né, coisas acontecem, Tem a coisa gente que a não tá gente no não controle. controla. Imagina, né? A gente vai se culpar pelo que tá acontecendo no mundo inteiro, na vida, por alguém doente. Nossa, imagina, de forma alguma. Mas boa parte sou eu. Então, se meu relacionamento, tô irritada com alguém, tô irritada com o Cris, meu marido. Por que que eu tô irritada? Às vezes a maioria das vezes eu percebo que é alguma coisa que eu não conversei e nem falei pra ele, nem tá sabendo e eu já tô criando um monstro aqui dentro, E sabe? depende de você fazer alguma coisa para resolver isso. Que depende de mim. Se eu tô insatisfeita com o meu corpo, poxa, eu vou treinar. Tô vendo aqui que meu consumo de doce tá acima do normal, que eu gosto de um docinho. Poxa, sou eu que vou equilibrar. Tô vendo que faz tempo que eu não leio na frequência que eu gosto. Vou fazer uma coisa pra mudar. Não tô fazendo higiene do sono, tô acordando pilhada, super estressada, pegando o celular. Sou eu que vou É, mudar. isso que você falou, eu olhando para trás, eu também, né, tive essa outra vida, digamos assim, e eu vejo que comigo foi exatamente a mesma coisa, né? Engraçado que até nos meus treinamentos hoje, eu falo como primeira característica para mudança, para transformação, é justamente essa autorresponsabilidade, né? Eu chamo de responsabilidade extrema, que é quando a gente para de Uhum, se colocar no papel de vítima, foi por conta disso, por conta daquilo, o país, não sei o quê, e a gente fala, não, pera lá, uhum. foi eu que me coloquei nesse lugar. Né? Então, quando eu entendo que eu sou o único responsável pelos meus resultados, eu posso mudar isso. Então, poxa, muito legal, até me fez também relembrar que Legal. aquele meu Uhum. momento de transformação. Mas você falou de uma coisa que eu achei muito legal, queria voltar nisso. Você falou assim, poxa, existe um processo, né? Desde talvez do momento que a pessoa chega, que ela precisa passar e tudo mais. Tem alguma coisa que, vamos imaginar, a sua paciente chegou ali na sua frente, tem alguma coisa que você busca descobrir assim, você fala, poxa, eu preciso primeiro descobrir isso aqui sobre ela, sobre a vida dela. Tem alguma coisa assim que você procura? Acho que específico não, mas a primeira pergunta que eu faço pra ela não é o qual o seu objetivo aqui comigo, é sobre ela. Eu quero saber quem é ela e em que momento de vida ela está. E aí isso pra mim já dá a resposta, provavelmente de quase tudo que eu preciso saber. E às vezes a pessoa já começa a falar do que ela veio buscar e tal. Eu tento sempre abrir um pouco mais a comunicação, até onde ela ficar confortável, é claro. Porque às vezes ela não tá no momento de se abrir, ela não quer, ou ela tem dificuldade mesmo, e eu vou descobrindo aos pouquinhos, pegando umas informações que escapam aqui e ali, para formar essa teia que eu enxergo, né? A pessoa assim com uma teia, com vários sintomas, com várias questões para conseguir manejar isso dentro da rotina dela, que seja possível de fazer, mas acho muito difícil um planejamento alimentar, de rotina dar certo se eu não entender quem é ela. Se ela tá passando por algum momento delicado, né? Acho que a gente precisa Me saber. vem à cabeça a palavra autoconhecimento, né? Tem até uma Uhum. frase que eu gosto muito que é quem se conhece sai na frente. É, você tem com você que as pessoas hoje em dia elas se conhecem muito pouco? Com certeza. Você também? Total. Eu acho que é uma falsa sensação de conhecer-se, assim, uma falsa sensação de conhecimento até de outras coisas, assim, de outras áreas, mas acho que entra no que aquilo que a gente falou de ficar só na bordinha. Às vezes não querer mergulhar, ou não ter tempo, ou não estar disposta ainda a dar esse mergulho pra dentro, porque muitas vezes ele é desconfortável e, e exige realmente
uma dedicação para isso, né? Para você realmente se conhecer, entender o que você gosta, o que você não gosta, precisa viver, você precisa experienciar. E às vezes a gente tá com a vida tão corrida, pensando em um milhão de coisas, tentando dar conta só do dia a dia, de, né, sustentar uma família, que a gente realmente não tá com esse objetivo ainda. Mas eu incentivo também, eu gosto de, até com os meus pacientes, eu falo, bora mergulhar, que é esse momento de mergulho. Eu acho que todo mundo deve, em algum momento da vida, né, seja com 20, 30, 40 anos, a idade que for bater aí, que ela sentir necessidade, realmente se programar para, olha, agora, nesses 3 meses, 6 meses, eu vou mergulhar em mim. Eu vou mergulhar em me cuidar. Fala um pouco mais sobre isso. Isso que eu queria entender. Tem alguma coisa que você faz, ou que você já fez, ou que você fez e indica, que você fala assim, poxa, fazer isso aqui vai te ajudar a ter esse momento de autoconhecimento. Então vai para um lugar, não tem uma pessoa, não sozinho dá para fazer, o que que é, enfim, dá alguma sugestão aí para pessoa que fala, nossa, nunca parei para pensar que eu devo me conhecer antes de querer, sei lá, dar o próximo passo. Por onde eu começo? Boa pergunta. Terapia é uma boa. Quem puder fazer, né, para todo mundo, eu acho que é maravilhoso. E ela não deve ser usada só para apagar fogo, né, na hora que a coisa já tá fervendo e tal. Mas é uma ferramenta maravilhosa que, para quem puder ter, tenha. É, pensando aqui. Hum, Eu gosto de falar que uma coisa que me mostra muito, óbvio, não é só isso, né? Nem perto de ser só isso. Inclusive, eu falo que o autoconhecimento é uma jornada infinita, né? A gente nunca vai uhum, passar a linha de chegada e falar assim, agora eu conheço tudo sobre mim, até porque a gente vai se transformando conforme as sim. coisas vão acontecendo. Mas eu gosto de provocar a pessoa para ela descobrir primeiro as coisas das quais, quando ela se envolve, ela fala assim, poxa, eu tenho uma certa conexão com aquilo ali. Né? Eu, pelo menos no meu processo de Legal. autoconhecimento olhando para trás, eu falo assim, o jogo começou a mudar para mim quando eu comecei a entender as coisas que de fato, quando eu estou envolvido, eu estou muito, muito, muito bem com aquilo ali, né? Foi quando eu entendi a minha paixão de fato pelo esporte, que eu de fato sou um atleta, que os meus melhores momentos foram no esporte, nas minhas competições, nos desafios. Então eu procuro falar para as pessoas, poxa, olha para aquele lugar que quando você está fazendo alguma coisa, você de fato está conectado. Sabe aquele negócio, poxa, eu não vejo nem o tempo passar, eu ficaria aqui o tempo todo falando sobre isso. Então eu Uhum. costumo falar para as pessoas e olharem para isso, né? Não sei se você tem alguma Gostei. sugestão. Achei ótimo. É isso mesmo. Vou usar. Gostei disso. Eu acho que a pessoa entender. Talvez ela. É que daí não é o processo de autoconhecimento em si, mas só dela ter um hobby, eu acho que isso ajuda também, tá? Porque às vezes a gente se cobra até de tudo ter que ser produtivo o tempo todo, e isso não necessariamente é bom, né? Quando a gente pensa no nosso cérebro também, tanto quanto estimular, é bom acalmar. E o hobby é justamente uma atividade que você faz por puro prazer, que é onde você se conecta, como você falou, que você atinge aquele estado de flow, assim, de não ver a hora passar, de tipo, ai, que delícia. Tô bem, assim, quando eu tô com a minha família, quando eu tô lendo um livro, quando eu não tô fazendo nada, tô no meio da natureza. Eu acho que esse momento, assim, de hobby, de flow, é um momento que você se conhece, que você, ou pelo menos dá espaço pra se conhecer, né? Porque a vida é doida, se a gente não dá uma pequena pausa no dia ou na semana, a gente não tem tempo, como você mesmo disse, pra pensar na nossa vida, para pensar no que a gente faz, no que a gente gosta. A gente simplesmente vive. E isso é muito ruim, né? Então, eu acho que um exercício também de qualidades e defeitos eu gosto de colocar para os meus pacientes, né? Se eles estão a fim de fazer, é claro, né? Não forço ninguém a fazer todos esses exercícios, mas é incrível como que a listinha de defeitos, ela é preenchida em 5 minutos, ela tá assim, frente e verso.
E aí a listinha de qualidades, ela vai, a gente fala, ai, não sei se eu sou tão boa nisso. Acho que principalmente o público feminino, a gente tende a ser muito dura, assim, com nós mesmas, assim, de não enxergar potencial, de sempre pensar no que os outros estão achando. E aí essa lista, ela precisa ser trabalhada. E eu gosto no acompanhamento sempre trazer essas qualidades aqui. Às vezes ela nunca trouxe, mas que eu vejo nela. Falar, ah, você percebeu que você fez isso aqui? Você não acha que foi um ato de coragem? A pessoa fala, nossa, que legal, foi mesmo, eu não teria feito isso há 2 meses. E por aí vai. Eu acho que são micro ferramentas, assim, de autoconhecimento, a terapia. Para mim, o esporte também é um autoconhecimento gigantesco, não só um autoconhecimento de saber o que você gosta dentro do esporte, mas porque é o momento de você entender seu corpo, quando você tá cansado, qual que é o seu limite. E quando você começa a trabalhar o seu corpo e a gente libera um monte de hormônio, de neurotransmissor, nosso estado mental muda também. Então, é uma baita de uma ferramenta, né? Falando mais sobre essa parte mental, eu gosto de falar que as pessoas, elas muitas vezes elas falam, né, e todo mundo tem a ciência de que o exercício físico ele é muito importante, ou seja, movimentar o nosso corpo, treinar o nosso corpo, trabalhar o nosso corpo é muito importante, mas poucas vezes eu ouço, né, as pessoas falando ou se dando conta da importância do exercício mental, né, que de fato a gente pode treinar a nossa mente. E um exercício que eu gosto, eu pratico e indico sempre para as pessoas é o exercício da respiração, né? Então, 3 vezes ao dia eu fecho meu olho ali e eu faço as minhas respirações contando, né? Comecei com 20 respirações, hoje eu faço 50 respirações. Isso é um exercício que me ajuda muito a treinar minha mente. Tem algum exercício assim simples que você fala assim, poxa, eu pratico, ou já pratiquei, ou indico, enfim, ou que eu tenho ciência que funciona. Você fala assim, poxa, às vezes a gente não precisa pensar em coisas gigantescas, né? Que nem você falou, poxa, se eu tenho a oportunidade de fazer uma terapia, óbvio que é bom, mas às vezes eu não tenho essa oportunidade. Mas, Uhum. poxa, dá para eu começar por isso aqui, dá para eu colocar isso aqui na minha rotina, não vai tomar tanto tempo do meu dia, enfim. Tem alguma coisa nesse sentido que você indica ou faz? Uhum. Respiração perfeito. Indico muito e faço principalmente quando tá estressado. Não agir por impulso, que eu sei que é difícil, mas isso, né, demanda mudança de comportamento em várias áreas da vida, mas pelo menos quando eu sei que eu tô estressada e que eu posso dar alguma resposta atravessada ou me arrepender do que eu vou fazer, eu me dou pelo menos 3 minutos contados no relógio pra depois responder, seja uma mensagem no WhatsApp que eu li ali e fiquei nervosa. É é uma pausa. E realmente, às vezes, a adrenalina ela já baixa, cortisol reduz, você consegue pensar melhor em como agir. E outra coisa que eu estimulo muito é tomar um banho quente antes de dormir, principalmente, né, mas se puder em algum outro momento do dia, ele é um bom relaxante também, né, um banho quente, com luz amena ou a luz do banheiro apagada, um banho no escuro mesmo. E às vezes eu penso em tudo aquilo que me estressou no dia, que não tá legal, eu imagino aquilo indo embora no banho, passando pro ralo, descendo, então eu tô lavando o corpo, a raiva que eu senti, aquela frustração, tudo indo embora também. Um exercício de treino mesmo e, e alivia. É muito gostoso. E como você falou, é treinar a mente, e treinar a mente nem sempre é confortável. Fazer uma meditação para muitas pessoas no início vai ser mais custoso, então pode ser uma meditação mais ativa, não algo que você fique parado respirando, mas algo que você estimule, né, a parte manual. Então, tem gente que gosta de pintar, tem gente que gosta de desenhar ou lavar louça, enquanto a gente chama de uma meditação ativa mesmo, que você consegue não ficar totalmente parada, mas deixar a mente relaxar um pouco. Acho que são pequenas coisas, inclusive uma prática que eu gosto bastante, assim, para finalizar o dia, né, que eu costumo falar que às vezes a gente trabalha e tá aqui em São Paulo a gente tende a trabalhar ainda Ainda mais. tarde da noite, 8 horas, tá lá, não é saudável, não recomendo, né, mas às vezes passa, e depois a gente já toma um banho, já vai dormir, parece que emenda uma coisa na outra, outro dia toca o despertador, começa tudo, a gente fica naquele looping. Então tentar colocar pequenas atividades de pausa ou de despressurização ao longo do dia. Então, às vezes um ritual, que você tome um chá na hora que você a acaba o trabalho, isso já vai fazer o seu cérebro associar com o momento de: "Ah, relaxei, já trabalhei, agora é outro período, é momento de relaxar, de ficar com a minha família, de jantar com calma".
né? Então, às vezes é um chá, às vezes é uma leitura, às vezes é uma respiração, às vezes é escutar uma música que você adora, um episódio de podcast, né? Então, para cada um, cai de uma forma. Legal. Agora entrando um pouco mais nessa parte de nutrição, mas eu gosto sempre de pensar a nutrição com a mente, né? Na relação e impacto que a nutrição tem no mental. E para mim foi talvez a última coisa que que eu saquei que era muito importante para minha questão mental, né? E aí eu ouvi uma frase uma vez que é a seguinte, eu achei muito interessante, mas eu queria ouvir sua opinião, que é: a gente não deve se alimentar de acordo com a saúde que a gente tem, e sim de acordo com a saúde que a gente quer ter, né? Como que você olha essa questão, né, de, enfim, dessa frase, mas principalmente da relação da alimentação com a questão mental? Ontem, acho que eu estava ouvindo, né, falando, uma nutricionista estava falando, muitas pessoas elas comem a emoção, elas vivem se alimentando, comendo as emoções, enfim, quero que você fale um pouquinho mais dessa relação da alimentação com a parte mental. Uhum. Depois quero saber como foi para você também perceber essa ligação, que normalmente a gente deixa lá de escanteio, né? Mas ela é bem vibrante, assim, quando a gente começa a se cuidar, se a gente colocar atenção. É... Bom, eu esqueci exatamente da sua frase, da A como que gente, era. a gente não deve se alimentar de acordo com o corpo, com a saúde que a gente tem, Tem, e sim de acordo com a saúde que a gente quer ter. sim. Olha, concordo em partes. A saúde que nós queremos ter, a gente vai colocar como um ideal, a saúde plena, máxima, mas eu acredito que se alimentar de acordo com a saúde que nós temos agora, em alguns casos também faça sentido. Por exemplo, se eu tenho uma anemia, estou precisando de fato me alimentar, usar alimentos que tenham mais ferro. Então, vou priorizar isso e talvez lá na frente, com a saúde que eu tenha, eu não vou precisar consumir tanto. Então, eu acho que depende. Mas eu É, gostei da eu falo ideia. isso porque, Uhum. porque quando isso veio, me veio essa frase, eu era um cara que estava ali pesando meus 100 quilos, né? Eu não era gordo, mas eu era meio Uhum. forte, com gordo, sabe? Aquele meio. Uhum. Enfim, e aí eu falei, eu entrei no triatlo e eu falei, poxa, eu quero, coloquei os meus objetivos no triatlo, e aí eu olhei para mim e foi na época que eu ouvi essa frase, eu falei, poxa, se eu continuar me alimentando como eu tenho me alimentado, eu não vou ter saúde para chegar naqueles meus objetivos, Uhum. né? E foi aí que, então essa frase ela foi muito importante para mim, esse conceito ele foi muito importante porque todas as vezes que eu ia me alimentar, eu pensava, pera lá, mas qual é o resultado que eu quero ter? Aquela pessoa daquele resultado que já tem aquele resultado, como que ela se alimentaria hoje? E Uhum. automaticamente eu comecei a mudar a minha mentalidade, principalmente para essa questão da alimentação. E aí você falou, poxa, queria entender como que você percebeu essa relação. No começo, quando eu estava ali com aquela saúde ruim, digamos assim, eu não conseguia ter noção do quanto eu estava abaixo do meu potencial. E conforme eu fui implementando a alimentação mais saudável, mais adequada para o meu estilo de vida que eu queria ter, eu comecei a perceber que aquilo me deixava muito mais forte, digamos assim, mentalmente para encarar todas as coisas na minha vida. Então foi de fato na prática que eu senti a conexão dessas duas coisas. E hoje é o contrário. Eu sinto que quando eu chutei o balde, me alimentando mal, eu sinto que eu fico muito menos preparado, principalmente mentalmente, para lidar com os desafios do dia a dia. Uhum. Legal, boa. Mesmo na sua fala, eu percebo que existiram alguns degraus, né? Vários. Então, não é que você falou, olha, eu quero atingir, né, esse objetivo aqui, então minha alimentação da noite pro dia já se Não. ajustou ali. Então, isso que eu vejo. No primeiro momento, sempre o alimento ele deve servir o propósito inicial dele, que é nutrir. Nunca tirar o olhar para isso, né? E depois sim, o que que isso vai me trazer a mais, né? Qual o objetivo que eu busco? É uma performance física, cognitiva, né? Estudantes de alta performance, aonde que a gente vai chegar? Qual o tipo de alimentação? Qual o contexto? E aí a gente vai estruturando. Mas então, primeiro degrau é esse alimento ele precisa servir para me nutrir. E é óbvio que mesmo ele, né, servindo como nutrição, a gente pode e deve pensar em maneiras desse alimento, da refeição ser um momento prazeroso também, né? Não precisa ser essa dicotomia do comer nas emoções versus comer só para me nutrir e não sentir prazer nenhum.
pode e deve, né, fazer essa junção, mas ela não é tão simples assim, ela é construída. Principalmente com as pessoas que chegam no primeiro step ali da reeducação alimentar, ela tem muita dificuldade com qualquer alimento, com textura, folha, ela não consegue comer folha de jeito nenhum, tem que estar tudo muito temperado. Então, são processos até papila gustativa começar a se adaptar, que pelo menos, em média, a cada 15 dias elas se renovam. Então, 15 dias que você faça uma alimentação bem regrada, você já vai sentir seu paladar diferente, já vai estar mais bem adaptado. Isso é super legal para a gente conseguir progredindo aos poucos e, né, no tempo de cada um, que cada um tem um ritmo, né? É, agora, sobre. Deixa eu pensar aqui, para não dar um ponto sem nó. Essa É. questão da alimentação com a mentalidade, o quanto que você acredita que uma impacta na outra. Não, isso é bem claro, né? Tanto a parte nutricional mesmo, que é, todos os nossos neurônios, todos os nossos neurotransmissores, são 86 bilhões de neurônios que a gente tem, eles são dependentes de nutrição, do que você se alimenta. Isso é fato. Né? Se você está se nutrindo pouco, ele vai sentir. Se você está comendo a mais do que deveria, seu cérebro vai sentir também, vai ficar mais preguiçoso. Se você está com alguma deficiência nutricional, de vitamina B12, de ferro, de zinco, de selênio, tudo isso vai impactar no funcionamento não só do cérebro, mas também como de outros órgãos também. E eles se conversam o tempo inteirinho. Então, se a tireoide às vezes não vai bem, isso vai impactar o funcionamento do cérebro e por aí vai. Então, a gente tem que estar com a máquina toda funcionando direito. E o processo que você vivenciou, né? Por exemplo, de experimentar a alimentação e ir progredindo e ficar cada vez melhor nisso, com certeza te deixou muito mais maduro para enfrentar outras coisas, para lidar com a alimentação, para fazer o que precisa ser feito ali dentro do seu planejamento, porque você tem um objetivo específico também, você é atleta, é um grau bem acima, né, de exigência na disciplina da alimentação. Então, é interessante ver essa força, a disciplina sendo criada no processo de reeducação alimentar. Então, às vezes a gente começa só ajustando um café da manhã que está muito errado, reduzindo um pouco o açúcar, para daí começar a progredir, progredir, e aí chegar lá num outro momento que aí você já tá com a alimentação mais limpa, já tá curtindo mais o processo, tá entendendo como que é bom para você, tá sentindo os benefícios, aí a gente vai para um outro momento, às vezes, de começar a pesar a refeição. A gente não consegue fazer tudo de uma vez, né? E aí são graus de maturidade que você vai adquirindo no processo, para depois você também poder caminhar com as próprias pernas. É legal você falar isso, porque muitas vezes eu vejo a pessoa, ela fala, não, eu quero mudar minha alimentação, eu quero ficar mais saudável, e ela quer dar aquele salto, da noite pro dia ela quer totalmente uma nova alimentação, um novo estilo de vida, e eu particularmente tenho uma tendência a ser muito contra isso, a não ser em casos muito específicos, enfim, mas Uhum. a minha opinião é que para funcionar é melhor que a gente tenha um processo de fato de evolução gradativa. Como que você vê essa questão especificamente na nutrição? Tem casos em que cabe ali uma coisa radical ou não? Você sempre procura, não, é um processo, vamos arrumar isso Uhum. aqui, vou melhorar isso aqui, esse tipo de alimento, e você vai fazendo isso de forma gradativa. Como que você vê isso e sugere para as pessoas? Boa. Não, tem casos pontuais que a intervenção precisa ser feita logo. Se a gente pegar, por exemplo, um diabetes gestacional, não tem tempo para ficar esperando este processo. Pode dar muito ruim, pode ser complicado para a mãe, para o bebê, enfim, né? Tem situações em que a gente tem que trazer a consciência de que é urgente mudar, não dá para ficar assim, né? Uma glicemia muito desregulada, enfim. Mas, em outros casos, eu costumo orientar o processo dependendo do caso de cada uma, né. Tem as intervenções pontuais, agudas, que elas não podem ser deixadas para depois, mas na maioria das vezes eu vou entender o contexto junto com a paciente e a urgência dela para chegar no resultado também.
porque não é só no meu tempo, né? Às vezes eu imagino uma linha do tempo de metas e de progresso que não atinge a expectativa dela. Para ela, ela precisa, ela é do tipo mais, ai, eu preciso ver um resultado assim mais rápido. Eu não posso falar, não, vamos com calma aqui, nesse primeiro mês, vamos perder só 1 quilo. Ela vai desanimar. Então, vai do perfil da pessoa também, e aí entra mais uma vez a conversa, um alinhamento de expectativa e de metas também para traçar junto. Tem algum alimento que você considera... Eu sei que é difícil ter uma abordagem radical, né? Mas eu tenho uma coisa que eu sou muito radical em colocar, então tem que ter na minha dieta, e tem uma coisa que eu sou muito radical em não pode ter, tá? Tem alguma coisa que você fala assim, eu sou muito radical com as minhas pacientes que não pode ter, porque isso aqui nem pra mente naquele momento ali vai ser legal, vai fazer bem, e tem aquele que você fala, não, isso aqui eu indico para todo mundo, mesmo que você não goste, que não seja uma coisa gostosa, eu acho que tem que ter isso aqui na alimentação. Hum. Raro, porque dentro de blocos de alimentos, de grupos de alimentos que a gente tem tanta opção, então é a mesma coisa que a pessoa falar não gosta de beterraba, eu insisti que ela tem que comer beterraba porque tem uma substância chamada nitrato que é bom para isso, para aquilo. Tem um monte de outras coisas que ela pode consumir. Então eu costumo ser muito mais maleável em relação a isso. Não vejo, açúcar é veneno, é claro, quanto menos, melhor açúcar. Álcool não existe dose segura, principalmente se alguém tá numa véspera de uma prova de concurso público que ela se dedicou anos para isso. Vou falar, corta, não é momento de, né, de abrir essa deixa aí. Mas, no mais, dentro dos grupos alimentares, se ela não gosta de um alimento específico só, dentro de verduras, de legumes, de frutas, eu não vejo por que forçar a pessoa a comer justo o alimento que ela não quer. A não ser que a gente esteja falando de um grupo alimentar. Sabe, aquelas pessoas, ai, não gosto de vegetal, não gosto de fruta, não vou comer. É falar, olha, não tem jeito. A gente vai ter que dar um jeito de comer. Então a gente vai trabalhar com texturas diferentes, com temperos diferentes, receitas diferentes, mas é uma coisa que não dá para abrir mão. Agora, o resto, aí entra qual o objetivo da pessoa, a pressa, porque quanto mais ela abre exceção, mais longe o objetivo dela. E ela precisa estar muito ciente disso. Só que quando a pessoa está vivendo o processo, ela quer que as coisas aconteçam logo. E mesmo que você tenha sinalizado que ela vai ficar mais longe do objetivo, quanto mais exceção ela abrir, a gente precisa sempre relembrar, né? E incentivá-la a ter a alimentação mais limpa possível, mais cheia de vegetais, a coisa mais simples da nutrição, na verdade, né? Até quando você estava falando disso, me veio a ideia de casca de cebola, assim, né? Quando a gente corta uma cebola, ela tem muitas e muitas camadas. A gente vê que tem algumas pessoas que elas querem iniciar o processo de reeducação alimentar já naquele miolinho, assim, se preocupando se a banana tem muita frutose, sabe? A pessoa ainda não aprendeu a comer fruta no dia, não come nenhuma, às vezes uma só. Ou tá preocupada se vai beber água, qual o pH da água, mas ela não toma nem 2 litros de água por dia. Então, assim, camadas, né? Vamos pra parte de fora, fazer o básico bem feito, deu sustentação, legal, tá conseguindo fazer? Vamos para mais um processo. E assim vai até chegar no meio da cebola, se for o objetivo dela, porque nem todo mundo quer chegar num super grau de performance, né? Só quer viver bem, quer conseguir fazer as coisas bem no dia a dia, trabalhar bem, tá com humor legal, poder descansar, não viver num super estresse, ter disposição para curtir a família. Eu falo isso porque no meu processo de evolução eu tinha um grande inimigo que era a bebida alcoólica. Eu via que a Uhum. bebida alcoólica ela era um gatilho para que eu desregulasse toda a minha vida, né? Por isso que eu falei, então hoje não mais tão radical, muito de vez em quando eu vou ali com algum evento e tudo mais, tomo alguma coisinha, mas bem pouco. Mas lá no começo eu tentei fazer, né, essa evolução gradual com a bebida e eu não consegui. Eu tive que ser realmente radical, me tirar de ambientes que tinham a bebida, de Uhum. jeito nenhum, não quero, não quero. Por quê? Porque eu via que aquilo ali, por mais que eu ficasse um tempo, quando eu me envolvia com aquilo ali, ela engatilhava várias outras coisas, que era comer mal, eu dormia mal, eu ficava desorganizado, improdutivo, enfim, ela bagunçava toda a minha vida e eu via que toda vez que eu me envolvia com a bebida, parece que eu voltava na estaca zero. Aí eu tinha que começar o processo. Até que um dia eu falei, não, eu Uhum. não vou mais envolver com isso. E eu vi que funcionou para mim, né? Então, por isso que eu perguntei. Quero É. entender um pouco do seu olhar com relação à bebida alcoólica, porque eu vejo que
muitas pessoas que eu atendo, elas têm esse problema com a bebida alcoólica. Não só a bebida alcoólica, o que ela faz, mas principalmente os efeitos que ela traz para a vida da pessoa. Uhum. Legal esse seu exemplo, porque para algumas pessoas, às vezes, o corte é melhor, né? A ideia do 880 para ela funciona, porque ela não consegue só reduzir a quantidade e continuar bebendo socialmente, ou comer só um pedacinho do chocolate, ela vai querer comer a barra inteira. Então, às vezes, agir na raiz para pessoas funciona, né? Então, existe essa oportunidade também, tem que estar na mesa. Agora, sobre bebida alcoólica, ela realmente ela desencadeia muitos comportamentos nocivos. Não é só o álcool, que por si só a gente já sabe que é muito ruim. Não cabe, né, justificar consumo de bebida alcoólica, mesmo o vinho, porque vai trazer algum benefício. Não, álcool, é droga, não existe benefício, mas tem pessoas que conseguem deixar na rotina de uma forma saudável, com consumo bem moderado, tendo um contexto favorável para que aquilo não prejudique, né? Agora, não existe dose segura de álcool, principalmente quando a gente pensa em cérebro. Não existe falar que uma tacinha tá tudo bem, que um copo de cerveja tá tudo bem todos os dias. Não, não tá tudo bem, não é seguro. Mas se é uma coisa que a pessoa ela ainda não está disposta a mudar ou cortar pela raiz, o que que a gente vai fazer ao redor para isso daqui não te prejudicar tanto? Mas eu também passei por esse processo de álcool, assim como você. Bebia muito, assim, e achava o máximo a nossa fama de Bauru, né? Beber todas. Amnésia, tudo É, isso. eu me achava, nossa senhora, ela veio do interior, sabe beber cerveja. Falar, nossa, que máximo. Hoje em dia eu falo, meu Deus do céu. Mas, beleza, né? Passou essa fase terrível. Mas, assim, o que eu mais lembro, assim, do álcool era como eu me sentia depressiva no dia seguinte. Não é só a ressaca moral, não é só muitas vezes a amnésia de você não lembrar exatamente o que você fez, isso é um risco gigantesco, né? Não só pra você, mas pra outras pessoas. Você pegar um carro, você ir dirigindo, nossa, um monte de coisa ruim. Mas é o humor depressivo mesmo, né? Que o Total. álcool ele deprime o nosso cérebro. Então, a parte toda de neurotransmissores vira uma bagunça, né? Então, pra gente mudar comportamento, o álcool, ele vai totalmente contra. E é legal que você Hum. falou isso, que esse estado depressivo parece que faz com que a gente queira de novo aquilo para sair desse estado, e aí eu sentia que era muito uma bola de neve. É uma fuga, né? Totalmente. O álcool, pra mim, era uma fuga, inclusive, por conta da timidez. Porque se eu não bebesse, eu não conseguia socializar. Eu era muito tímida, eu não conseguia olhar no olho de ninguém, eu não conseguia dançar nas festinhas, paquerar, beijo, nada, não conseguia fazer nada. Então, servia como muleta. Então, vale a pena a gente sempre trazer essa consciência desse. Tá precisando de álcool para fazer alguma coisa? Legal. Quando você sai e não bebe, sua noite é um saco, tem alguma coisa errada, Legal. Legal né? ter falado Então, isso. será que é o seu círculo de amizades? Cara, que quando você não tá bêbado, você fala, nossa, é esse tipo de conversa que a gente tem, sempre lembrando os porres que a gente teve. Nossa, não faz mais sentido pra mim. E foi nessa quando eu comecei a reduzir o álcool também, e aí comecei a me expor a sair sem beber, que é diferente de você simplesmente falar, não vou mais sair. Vou ficar em casa, então, pra não beber. E aí, você começar a sair, conseguir estar num lugar e não beber ou tomar apenas uma cerveja, né? E aí foi que eu comecei a perceber que eu tava andando com pessoas que não tinham nada a ver com o que eu queria ser, que eu não gostava daquelas conversas e que eu, sabe? Fui julgando, né? Claro, né? Cada um tava no seu momento ali, mas eu percebi que pra mim não. Começou a trazer a consciência que aquilo ali não fazia tanto sentido. Sim. E quando eu falei do positivo, né, que eu sou radical em ter, parece muito óbvio e simples, mas para mim é a água. Eu era um cara que não tomava muita água. Quando eu ia, Uhum. sei lá, almoçar ou tomar alguma coisa, eu era o cara que tomava um suco, né? E aí hoje eu não tomo mais nada, eu só tomo água. Eu sinto muito que a minha performance, principalmente cognitiva, ela muda muito quando eu tô bem hidratado. Tanto é que a minha regra para começar o dia é tomar 1 litro de água e recentemente eu aprendi que se a gente conseguir colocar um sal, né, um sal natural, digamos assim, é ainda melhor. Então, por isso que eu falei, hoje para mim assim, a água é essencial
para minha performance física, mas também eu sinto que muda muito a minha performance cognitiva, mental. Uhum. É o básico indispensável que pouca gente faz direito, Exatamente. né. Se a gente não vigiar, se não mensurar, pode ter certeza que tá consumindo abaixo. Então esse é uma regrinha também que eu acho que tem que ter, pelo menos no início, é saber quanto que você toma de água. Porque às vezes você pergunta: "Você toma água?", "Tomo". "Toma bem?", "Tomo", mas a hora que vai mensurar, toma 1 litro no dia todo. É muito pouco, né. Então também incentivo a acordar, tomar água, sempre brinco lá no Instagram, né, com os cactos humanos, né, você vê um monte de cacto andando por aí, o pessoal não toma Não água no toma dia água. inteiro, sem uma gota de água. Às vezes é um suco, é um refri, mas água mesmo, ausente total. Então, pelo menos 500 ml de água assim que acorda, ajuda a funcionar estômago, intestino, estimula o efeito gastrocólico, que nós chamamos, que é estimular mesmo o funcionamento intestinal, ótimo para os constipados e para todo mundo, e hidratar o cérebro também. Ele acorda murcho ali, pensa um maracujá na gaveta, porque ele ralou muito durante a noite para produzir o sono, né? Que o sono não é um processo que você deita na cama e pronto. É Desliga, né? Desliga. Não, o cérebro tá trabalhando pra caramba. Então, o mínimo de cuidado que a gente pode fazer pela manhã é hidratar, né? Falar obrigada, aqui sua recompensa, vou te hidratar. E relacionado à cognição, performance cognitiva, é um básico mesmo para ter uma saúde cognitiva boa. A gente tem 77% dos tecidos cerebrais são constituídos por água. Então, se a gente está levemente desidratado, que seja, e isso significa não tomar no mínimo, do mínimo, do mínimo 2 litros de água por dia, a gente já tem efeitos na prática, como falta de atenção, de memória, irritabilidade, dor de cabeça. Às vezes o intestino não funciona, por quê? Porque não toma água também, né? Então é algo que tem que vigiar e, tratando-se de comportamento, todo comportamento que a gente quer incluir na rotina, ele tem que estar o mais fácil possível de a gente executar. Então a água, ela tem que estar sempre a um alcance da mão, uma esticada de braço, tá? Não adianta a garrafinha estar dentro da mochila, sem a gente ver. E se for um copo assim, ó, bonito, transparente, fica melhor ainda. Pra você ver, estimular e seu corpo treinar mesmo, tem que tomar água. Legal essa questão de simplificar o hábito, né? A gente, de alguma forma, modular o nosso ambiente para que ele facilite a execução de um hábito. Flávia, chegando aqui para o nosso final, como que você divide a saúde, assim? Se você fosse dividir em áreas, como que você dividiria e deixar, assim, uma sugestão, uma prática simples em cada uma dessas áreas para as pessoas? Fala assim, ó, se você já implementar essas pequenas atitudes aqui, que seja 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos no seu dia e fazer essa somatória de atividades para cada uma dessas áreas, eu garanto que a sua vida já vai começar, digamos assim, a andar mais fácil rumo aos seus objetivos aí. Tá. Blocos de áreas da vida ou Isso. mais. Ai, deixa eu pensar. De área da saúde. Se você fosse separar a saúde em Tá. blocos, assim, como que você Dentro da área da dividiria isso? saúde, tá. Eu dividiria em tomar água, essencial, né? Não, Então. não, não, não. Assim, ó, por exemplo, saúde física, saúde Ah, tá. mental, sei lá, Tá. Tá. autoconhecimento, enfim, como que você Boa. dividiria isso aí? Tá. A saúde como um todo mesmo. Isso. Eu diria saúde física. E para a saúde física estar Isso, legal. bem, treino, hidratação, sono de qualidade, alimentação boa que é simples, simples. Arroz, feijão, legumes, frutas, azeite, o básico, bem feito. Esse tem que ser a maior parte da sua alimentação dia a dia. Essa saúde do corpo. Saúde da mente, eu incluiria todo este combo, mas rotina de sono muito bem estabelecida, né? Legal. Com foco total na higiene do sono, manter o horário de acordar, inclusive no final de semana. Técnicas de relaxamento ou os momentos de despressurização, seja meditação, seja lazer, o que for necessário para você não só estimular o seu cérebro, mas também ter os momentos de pausa e para fortalecer a performance, ou pelo menos você ter um cérebro mais forte, não necessariamente ligado à performance, é estimular aprendizado, né? Que aí é o mergulho que nós comentamos aqui, né? Não ficar só na bordinha, procurar se aprofundar em algo, gostar de ler, uma coisa que você tem interesse, vai atrás e mergulha, tá? Eu diria aqui a saúde dos relacionamentos,
que não adianta, o ser humano é um ser sociável, por mais que você seja tímido, introvertido, a parte social é o grande pilar da nossa vida, com quem a gente se relaciona, com quem que a gente vai casar, quem são nossos amigos. E se existe algum atrito aqui, bora conversar. Bora conversar que muitas vezes, na maioria das vezes, é resolvido com uma conversa sincera, honesta, né? Os relacionamentos, eles são combustível da vida, assim, pra mim, né? Não tem como, quando você tá com algum atrito com alguém, quando você passa um luto de uma amizade, assim, é muito tenso, né? Traumático. E eu diria que há mais duas áreas, para ficar um pouco mais específico, parte de trabalho, né? Tem um peso para cada um de uma forma, tem pessoas que são mais ambiciosas, menos. Para mim é um pilar gigantesco. Então, um dos meus valores é família e depois é trabalho. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de ser produtivo, eu gosto de ver as pessoas tendo resultado. Eu gosto de ver a coisa crescer, né? Pensar numa ideia e expandir. E para, né, cada um na sua casinha ali, entender o que que você quer do seu trabalho, o que que você espera de resultado, não só, né, no seu propósito, nos resultados práticos, mas também o que que você espera a longo prazo e parte financeira, que acho que dá para puxar uma perninha aqui, porque, muita gente fala, mas dinheiro não traz felicidade, mas experimenta não ter, né? Ajuda bem. Passar por algum perrengue acaba desmoronando, né? Principalmente parte de relacionamento, a gente vê o quanto de atrito que surge quando a questão financeira não tá legal, né? Então, pra mim, eu vejo saúde e ter uma vida boa quando isso daqui tá equilibrado e equilibrado sem aquela utopia, né? De que vai estar tudo sempre bem, pleno, não. Mas eu acho que é um equilíbrio no meio do caos mesmo. Que é legal, gosto disso, dessa coisa pulsante, sabe? De não estar sempre no marasmo. Mas mesmo com os perrengues altos e baixos, que é a vida sendo vida, como eu costumo falar, a gente conseguir estar bem, estar feliz com o que tá fazendo. Uhum. Show. Para fechar a última pergunta, principalmente agora que a Flávia vai ser mamãe, acredito que muita coisa tá Uhum. mudando aí dentro. Tem algum sonho que você tem vontade de realizar? Que ainda não realizou, obviamente? Ai, acho que eu tô na construção de vários deles. De trabalho, de crescimento, de família, né? Principalmente. Quero ter muitos filhos. Legal. Mas eu me imagino assim, numa casa, assim. Isso pra mim pega muito de morar aqui em São Paulo. Então, quando eu imagino o sonho, a minha vida tá próxima, assim, eu tô construindo muito legal, mas eu não consigo me imaginar realizada morando num microapartamento aqui em São Paulo com toda essa coisa que a gente vive aqui. Então, aquele sonho de ter uma casa com um jardim e ter meus filhos e poder tá rodeada de plantas, assim, mesmo que, né, não precisa ser em Bauru, necessariamente. Eu realmente almejo chegar lá, assim. Por enquanto não dá ainda, mas quem sabe daqui a um tempinho. Muito bom. Uhum, uhum. Antes da gente finalizar, deixa uma mensagem assim que, sei lá, poxa, Flávia, Uhum. para todo mundo aí que vai ouvir, sei lá, um monte de pessoas ouvindo a sua mensagem, vendo que embaixo está escrito ali, Flávia, qual é essa mensagem que você deixaria para as pessoas? Ai, meu Deus, não sei. Não pensei nisso. Ahn, Vamos melhorar então. Isso é uma coisa que eu pensei, uma vez eu estava lendo um livro e o cara que escreveu o livro, ele falou assim, eu escrevi esse livro imaginando que um dia meu filho fosse ler e não fosse mais poder me perguntar, né, sobre o que eu escrevi, ele não fosse mais falar, ele só poderia ler o meu livro, eu passaria, né, todo o meu conhecimento, enfim, através do meu livro. Vou te fazer essa provocação, se você fosse falar aí para sua, é a menina, né? Para uhum. sua menina aí um conhecimento, um conselho, alguma coisa, né, para deixar para ela, qual seria esse conselho? Meu Deus, um conselho para minha filha que está aqui dentro ainda. Eu não tenho essa frase pronta, mas ouvindo você falar, eu pensaria em algo, assim, tentar não problematizar demais as coisas, sabe? Eu acho que nós, né, eu também, né, principalmente falando de mim, eu tendo às vezes a ficar vendo um pouco o copo cheio, sabe? Vazio, perdão. Eu tendo a enxergar as coisas que eu não tô fazendo exatamente como eu gostaria. Então, tentar ter equilíbrio nisso, enxergar mais o lado bom
Não gosto daquela visão super romântica, assim, de positividade tóxica acima de qualquer coisa. Mas quando eu me forço a fazer esse exercício de, tá, isso aqui eu não tô gostando, não tá legal. Mas o que que tá bom? Me alivia bastante, assim, e eu aprendi a tocar as coisas com mais leveza. Quando eu abri um pouquinho mão de ter tanto autocontrole, assim, sobre as coisas. Muito legal. Ficou Olhar. meio complexo, né, filha, né? Mas tudo bem. Não, muito bom olhar para as coisas boas ao invés de só ficar dando tanta atenção para as coisas muitas Uhum. vezes negativas. É a ideia do que onde a gente coloca a atenção expande, né? Olhar menos para o que falta e mais para o que farta. Para mim, Show. Flávia, muito obrigado mesmo, tá? Espero que você tenha gostado, espero que as pessoas tenham gostado. Esse foi o primeiro episódio, tá? Então, muito sucesso. obrigado. Espero, Uhum. quem sabe lá na frente, daqui a um tempo, você volte já com talvez mais uma filha, mais um filho, eu muito melhor, com, sei lá, Uhum. com um negócio muito mais desenvolvido, tá? Mas muito Sim. obrigado mesmo, de coração. Obrigada a você. Parabéns pelo seu trabalho, não só aqui, mas todo o trabalho que você faz, né, de construir mentes fortes. É um desafio, tenho certeza, porque a nossa mente, né, para quem lida com isso, sua mente tem que estar muito boa. Mas só desejo, assim, coisas boas para você, muito sucesso aqui no Simplesmente, que eu adorei o nome, inclusive. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas vidas por aí. Obrigada Amém. pelo convite. Que isso. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.